Saudações dermatológicas, meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, mestre em patologia e hoje damos início ao nosso curso de histopatologia, um oferecimento do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde no seu programa de atualização CBMS Professor Jorge Bolsinhas. Então, a princípio, nós vamos iniciar o nosso curso fazendo uma comparação bastante interessante. Essa comparação, ela visa trazer uma equiparação do nosso conhecimento já existente da dermatologia com o conhecimento da histopatologia. E como vamos fazer essa comparação? Se não pela observação entre as lesões elementares, o que já conhecemos, e a histopatologia. Ou seja, nós vamos comparar o que está na pele com o que está por baixo da pele. Lesão a lesão. A lesão elementar, nós costumamos dizer que é o abecedário do dermatologista. É exatamente a forma como nós encontramos de descrever as lesões, de descrever a base das patologias e, com aquela sumação, fazermos o apontamento em relação a hipóteses diagnósticas. Então, as lesões elementares são as lesões básicas das patologias. O que acontece é que a pele, ela termina por trazer reações muito parecidas a noxas muito diferentes, visto que a pele ela tem um determinado quantitativo de formas de reação. Então, por isso, muitas das patologias com noxas diferentes, infecciosas, inflamatórias, neoplásicas, elas vão apresentar características em comum, porque a pele não consegue reagir de uma maneira diferente, de uma maneira ímpar, de uma maneira singular a cada patologia de forma diferente. Fosse assim, tornaria muito fácil o trabalho do dermatologista. Por exemplo, se uma lesão elementar X fosse referência a uma determinada patologia, nós não precisaríamos fazer histopatologia, não precisaríamos fazer avaliação clínica do paciente. Apenas a lesão elementar já seria suficiente para realizar o diagnóstico. Então aqui temos uma figura da pele normal. Então vamos ver o que existe por baixo da pele normal, como é que a histologia dessa pele normal, para que a gente possa fazer uma comparação das outras lesões elementares, das outras formas de reação da pele, já que a lesão elementar é sim uma forma de reação da pele. Então nós temos aqui a imagem básica da histologia da pele, onde temos de cima para baixo uma camada córnea, exatamente essa estrutura que se parece com uma cesta de basquete, aquela rede da cesta de basquete. Então, nós temos aqui essa região, que é a camada córnea. Temos uma camada abaixo dela, uma camada de células em formato fusiforme, achatado, melhor dizendo, que é a camada granulosa. E aqui nessa coloração HE, hematoxilina e eosina, nós conseguimos ver bem essa estrutura, porque ela é exatamente granulosa.
é a camada onde as células estão abarrotadas, estão cheias de grânulos. Abaixo dessa camada, nós temos a camada espinhosa. A camada espinhosa, também chamada camada malpighiana, ela é uma camada de células poliédricas, células que são achatadas também, mas no formato ali de várias facetas, então com várias arestas. Então essas células elas são ligadas umas às outras com estruturas chamadas desmossomos. Esses desmossomos são chamados espinhos celulares, porque se parecem com espinhos, e, em verdade, eles mantêm as células coladas umas às outras. Então, aqui nós temos, na camada espinhosa, ou camada malpighiana, nós temos células muito coladas umas às outras. E, por fim, na epiderme, temos a camada basal, onde estão as células tronco, onde estão as células amplificadoras transitórias e as células da camada basal. Aqui também nós encontramos os melanócitos. Então, podemos aqui apontar algumas células melanocíticas. Essa célula com citoplasma mais claro, um núcleo mais escuro. Na camada espinhosa, é também onde se encontram as células de Langerhans. Essas células de Langerhans são células apresentadoras de antígenos que formam na epiderme uma rede de contato. Essa rede de contato que espera a conexão com substâncias que possam vir do meio externo, e essas substâncias são paradas por essa rede, são analisadas, e essa célula vai apresentar o antígeno lá ao linfócito, lá no linfonodo. Então aqui nós temos basicamente a estrutura da epiderme. E abaixo da epiderme nós temos a derme. Então temos a derme. A derme com suas formações em papilas dérmicas, e a epiderme com sua formação em cristas epidérmicas. Papilas dérmicas é o que sobra, cristas epidérmicas. Temos uma estruturação vascular. Essa estruturação vascular ela vai até as papilas. Temos um plexo superficial, temos um plexo profundo, que vai lá em contato com o tecido celular subcutâneo para fazer a nutrição da derme e da hipoderme. Lembrando que a nutrição da epiderme é por gradiente. Então, aqui a nutrição é por osmose. Por isso, a epiderme não pode ser muito grossa, porque ela depende de uma nutrição por osmose. Aqui na epiderme, na camada córnea, nós temos basicamente dois tipos de camada córnea. Uma camada córnea ortoceratósica, que é essa camada córnea de desenvolvimento normal, e uma camada córnea paraceratósica, que é aquela camada córnea que tem núcleos celulares, ou seja, as células queratinocíticas, os queratinócitos da camada espinhosa, essas células poliédricas quando estão na espinhosa, mais colunares quando estão na camada basal, e mais achatadas quando estão na camada granulosa, elas chegam à camada córnea normalmente perdendo seu núcleo. Elas chegam na camada granulosa, elas vão perdendo parte dos seus grânulos para formar um envelope cornificado, e aqui do lado de fora, na camada córnea, os núcleos não deveriam existir mais. Quando eles existem, a gente chama de paraqueratose. Em geral, referencia um processo de rápido crescimento, quer dizer, de rápido desenvolvimento da epiderme,
melhor dizendo ainda, um processo de hiperproliferação, onde a camada basal não tem tempo em perder o seu núcleo até chegar na camada córnea. Então, o núcleo permanece na camada córnea, o que chamamos de paraqueratose. Então, vamos apagar aqui a nossa obra de arte. Para observarmos mais uma vez a epiderme, a derme, lá abaixo da derme, a hipoderme. Na epiderme, camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa, camada basal. Então nós já sabemos como é que são essas lesões elementares. Nós temos as lesões elementares por alteração da cor, por elevações edematosas, por formações sólidas, coleções líquidas, alterações da espessura, perdas e reparações teciduais. Quando falamos sobre alteração da cor, falamos em manchas ou máculas, e essa coloração ela também pode ser vasculo-sanguínea. E quando temos as colorações ligadas à questão vasos, nós vamos ter a pigmentação vermelha em maior ou menor quantidade. E às vezes a pigmentação azul, quando dá carboxihemoglobina. Quando dá oxihemoglobina, o vermelho. Quando dá carboxihemoglobina, o arroxeado, o azul. Ainda temos as manchas também relacionadas a essa coloração, então a mancha lívida, que é aquela mancha pálida, a mancha anêmica, onde não temos a coloração vermelha, a mancha angiomatosa, quando temos muito pigmento vermelho, pigmento sanguíneo, e a púrpura quando perdemos essa pigmentação para fora dos vasos. Então, mais uma vez aqui para que a gente lembre, então, do nosso plexo superficial, o nosso plexo profundo. Então, os movimentos de vasodilatação e vasoconstrição, eles vão aumentar ou diminuir, respectivamente, a coloração da pele, principalmente a coloração vermelha. Quando esse pigmento sanguíneo ele sai dos vasos, nós vamos ter as púrpuras. A diferença entre elas é que quando nós fazemos o processo de diascopia, digitopressão ou vitropressão, onde causamos um colabamento dos vasos, nós perderíamos a cor vermelha, ficaríamos com uma cor ali lívida, pálida, anêmica. E quando nós temos perda do sangue, perda das células sanguíneas com a coloração para a derme, saindo dos vasos, indo para o tecido, nós não conseguimos retirar a digitopressão ou a vitropressão. Então a pigmentação continua. Então aqui estão os plexos, o plexo superficial, o plexo profundo, as ligações entre eles. Nessas ligações nós temos os corpos glômicos. Esses corpos glômicos eles são inclusive responsáveis por um tipo de tumor chamado tumor glômico, muito comum nas pontas de dedos, principalmente vistos abaixo das unhas,
onde essas estruturas elas crescem, é um tumor benigno, mas elas crescem e dor, provocam dor. O tumor glômico, então, vem da estrutura chamada glomos, e o glomo serve a essa ligação entre veias e artérias, especificando entre vênulas e arteríolas, uma ligação direta, onde há a passagem rápida de sangue venoso para o campo arterial. Então aqui temos um eritema. Então vamos pensar em termos histológicos, teremos vasodilatação. Vasodilatação. No eritema temos vasodilatação. Ah, professor, temos aqui nesse eritema uma descamação também. Descamação. Então vamos lembrar que nós teremos aumento também dessa camada córnea, ou pelo menos perda dessa camada. Existe uma soltura anormal. Mas o eritema, que é o enantema, o eritema da mucosa, temos aqui vasodilatação. A cianose, então quando estamos com cianose, está ficando cianótico, em verdade nós temos primeiro o processo de perda do sangue, quer dizer, perda do sangue contido nos vasos, ou perda ou diminuição, na realidade, diminuição seria um nome melhor. E essa diminuição provocaria uma palidez, uma coloração lívida, e depois, com a mudança da oxihemoglobina para a carboxihemoglobina, temos uma coloração arroxeada, azulada. Isso a gente vê no fenômeno de Renault. Primeiro existe uma palidez por uma vasoconstricção, então a palidez se transforma em um arroxeamento, um acinzentamento, uma palidez seguida do acinzentamento, e por último a vasodilatação reflexa, que se reflete em eritema. Então estão aí as fases do fenômeno de Renault. O cianema, que é a cianose das mucosas, aqui na fotografia está mostrando a sua relação com o baqueteamento digital, né, os dedos em tambor, dedos em baqueta de tambor, que tem relação com alterações pulmonares. Então, o exantema, que é um eritema generalizado, aqui no caso escarlatiniforme, que é esse exantema completo, ele não deixa areações como no exantema morbilliforme. Então nós temos eritema, que é a vasodilatação. No exantema morbilliforme, então esse exantema morbilliforme, nós já temos essas áreas sãs, né, áreas com vasodilatação e áreas sem vasodilatação. Então aqui nós temos a estrutura histológica do eritema, do exantema escarlatiniforme, morbilliforme. Então vimos que a epiderme está normal. A epiderme está normal. Mas vimos aqui um edema, conseguimos ver um edema entre as fibras colágenas e um infiltrado na derme, um infiltrado celular na derme. Então, o que é que acontece? Existe a vasodilatação, esses vasos trazem estiócitos. Então, esses estiócitos, eles são dispostos na pele. Então, aqui a gente consegue ver edema entre as fibras colágenas da derme e conseguimos ver bastante vasodilatação. No rubor, nós temos essa mesma figura
e com calor associado. A própria vasodilatação, ela já traz calor. O processo inflamatório, que permite que chegue mais sangue na região, traz consigo a temperatura do sangue, tá? Traz calor. Então aqui a gente tem uma epiderme normal e nós temos uma derme com grande vasodilatação, edema entre as fibras e nós temos infiltrado inflamatório. Infiltrado inflamatório. Aqui nós temos uma mancha lívida, que referencia também uma palidez. Nessa situação a gente vê os famosos focos de necrose de ponta de dedo, que pode ser aí referência a uma esclerose sistêmica limitada, onde há um aumento na quantidade de fibras colágenas, há uma vasoconstricção, e isso faz com que, além do apertar dessas fibras e da vasoconstricção, você tenha também aí processo imunológico importante que pode trazer necrose tecidual, principalmente nessas vascularizações terminais, com a formação dessas lesões. Então aqui, em termos histológicos, o que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver muita fibra colágena compactada na derme. Então isso possivelmente referencia uma esclerodermia. E aqui nós temos os vasos apertados, né? Os vasos apertados nessa região. O nevonímico, então, seria o contrário de tudo que vimos até agora. A mancha mongólica seria o aumento de pigmentos sanguíneos em grande quantitativo de vasos. Então vejamos aqui nessa fotografia da histologia, né, uma cortesia do professor Dr. Charles Godoy, dermatologista, amigo nosso, amigo do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, doutor em dermatologia. E aqui uma fotografia do professor Charles Godoy mostrando aí os diversos vasos, a vasodilatação na derme. Aqui a gente consegue ver essa vasodilatação superficial, próximo à epiderme, então trazendo aí uma visualização dessa estrutura pela sua proximidade. Aqui temos as púrpuras e petequias. Então o que existe nas púrpuras e petequias é a perda sanguínea para os tecidos e essa perda sanguínea se traduz por pigmentos que não são afetados quando fazemos a digitopressão. Mesma coisa acontece com a víbice, que é uma púrpura linear, com equimose, com as petequias. Então aqui nós temos hemácias que levam o pigmento vermelho fora dos vasos. Temos também aqui, bem visível, o infiltrado inflamatório, né? Possivelmente aqui são linfócitos, mas o importante aqui são essas células vermelhas, células sanguíneas que estão fora dos vasos. Então, ainda em termos de avaliação da cor, nós temos as manchas. Leucodermia, quando temos manchas claras, hipercromia,
quando temos manchas escuras, normalmente a leucodermia e a hipercromia se referenciam ao pigmento marrom da melanina. A hiperpigmentação, ela referencia outros pigmentos que não os pigmentos marrons da melanina. E o pigmento externo são os pigmentos que são adquiridos a partir do contato. Então aqui nós temos uma coloração em hematoxilina e usina, né? Uma fotografia belíssima do professor Charles Godoy, onde a gente vê diversos pigmentos na derme também. Então aqui existe o extravasamento dessa pigmentação para a derme. No caso da leucodermia, nós temos a hipopigmentação, então leucodermia ou hipocromia. Aqui nós temos a acromia, ou seja, a perda total da pigmentação marrom. Aqui nós temos apenas uma diminuição na hipocromia. Nessa fotografia belíssima aqui do comparativo da coloração chamada Fontana-Masson. Na figura A, nós não vemos pigmentação melânica. Na B, nós vemos pouca pigmentação melânica. Na C, vemos bem mais pigmentação melânica. E na D, vemos muita pigmentação melânica. Então, na realidade, o Fontana-Masson ele consegue observar a coloração melânica. Então, um bom exame para avaliar o vitiligo. Aqui nós temos as setas apontando os melanócitos, essas células de núcleo escuro e citoplasma volumoso, claro, que fica na epiderme, na camada basal. A hipercromia, ela também pode ser vista, por exemplo, aqui, numa acantose nigricante. Então, nesse caso da acantose nigricante, nós não temos uma hipercromia relacionada ao aumento de melanócitos. O que temos é um aumento da camada espinhosa, e esse aumento da camada espinhosa pode carrear mais melanina, e aí dá essa coloração. Aqui também na estrutura dessa pele, a estrutura inclusive dos acrocórdons, nós vamos observar uma estrutura mais desorganizada, né? Em que nós temos as papilas dérmicas muitas vezes fazendo uma estruturação chamada papilomatose, onde você tem mais as cristas penetrando mais, as papilas penetrando mais, as cristas penetrando mais, as papilas mais e assim por diante. Cristas e papilas se alternando. Aqui uma hipercromia por ácido homogentísico, então essa coloração acinzentada a gente às vezes observa em pacientes que utilizam muita hidroquinona, é a chamada ocronose. Então, uma enzima chamada ácido homogentísico oxidase, ela é bloqueada e esse ácido homogentísico ele não consegue ser quebrado e nós teremos mais elementos, né, estruturas que são referência a essa perda de uma normatização, de uma normalidade do processo metabólico na derme. E aí se juntam estruturas que têm coloração acinzentada. Então aqui a gente consegue ver as pigmentações, né? A gente diz pigmentações em formato de banana, em formato de rim, mas são pigmentações com coloração cinzenta, né, que se acumulam na derme. O tratamento disso aqui é difícil, porque vejam a profundidade
Então a gente não consegue com um tratamento simples, né? Por exemplo, um laser é difícil que ele atinja essa profundidade. Um ácido ele não vai conseguir passar da epiderme, o peeling superficial, por exemplo, e nós teremos dificuldades nesse tratamento. Em geral, apenas se indica utilizar ácidos, né, evitar o uso da hidroquinona e aguardar que os próprios macrófagos possam fazer essa limpeza. A hipercromia do caroteno deixa amarelado, dos lipídios também, então nós vamos ter, em geral, no caso dos lipídios, vamos ter macrófagos. Esses macrófagos, né, eles ficam repletos de espuma, né? Essas células, como a gente vê na hanseníase são as células de Bischoff, né? São células também que se completam, se enchem, tem no seu citoplasma mais lipídios. Aqui a gente também consegue ver isso, então as células se enchem de lipídios nos seus citoplasmas. Pigmento de tatuagem, então nós teríamos ali uma quantidade de pigmentos exógenos também. No caso da urtica e do angioedema, o que é que nós vamos ver em termos histológicos? Bastante edema. Então vejam aqui, além do edema, nós conseguimos ver essas células, tá? São os mastócitos. Aqui possivelmente um plasmócito, né? Que é essa célulazinha que tem, parece um cometa. Mas aqui temos os mastócitos, né? Essas células que são bastante relacionadas no processo de formação da urtica, das urticárias. Então temos aqui espalhados pela derme, esse infiltrado de mastócitos e bastante edema entre as fibras. O ponfo, que é essa vesícula que fica acima de uma urtica, o angioedema, que seria esse edema em tecidos mais profundos. E o que é que vemos nas formações sólidas? Então, pápulas. Então, em geral, nessas pápulas, o que conseguimos ver é aumento da quantidade de tecidos. Então, eu posso ter uma pápula por aumento da estruturação da derme, então eu posso ter mais fibras colágenas. Nesse caso aqui, eu tenho um infiltrado linfohistiocytário, mas histologicamente eu vou ver um aumento da derme elevando a epiderme. O aumento da derme elevando a epiderme. Nos casos dos nódulos, eu vou ter um aumento muito grande de algum tipo de estrutura. Então, no caso da acne, a gente tem um processo inflamatório das glândulas sebáceas, por que não dizer um processo inflamatório dos folículos, e nós vamos ver um aumento bastante importante das estruturas desses anexos e que fazem elevar a pele, que fazem elevar a epiderme. Aqui nós temos um folículo bastante crescido, aqui temos as glândulas sebáceas, então isso leva a crer que é um folículo piloso no processo acneico, onde temos aí um infiltrado importante inflamatório, né? Aqui mais glândulas sebáceas, e muitas vezes provocando necrose tecidual. As nodosidades ou tumores. Então, no caso do carcinoma basocelular, nós temos um aumento da epiderme, então as células queratinocíticas aí são o cerne do problema, nós teremos um aumento na quantidade
de células queratinocíticas que podem invadir a derme. As vegetações, então aqui numa verruga, nós temos aumento, né, dessa camada córnea, uma papilomatose. Então aqui nós vimos, né, a epiderme, ela assume uma formação em vai-vens, em dedos, é a papilomatose, com a hiperceratose comum da vegetação e das verrucosidades. A hiperceratose mais comum, claro, das verrucosidades. E a papilomatose, que está nas duas situações, tanto na vegetação quanto na verrucosidade. As coleções líquidas, vesículas, bolhas, pústulas, abscessos, hematomas. Vesículas e bolhas se diferenciam pelo tamanho, pústulas e vesículas também se diferenciam pelo tamanho. Bolhas e pústulas, a bolha líquido estéreo, né? A pústula pus dentro da formação. Os abscessos seriam, digamos, a amplificação dessas pústulas. E os hematomas, a coleção sanguínea. Então aqui temos vesículas, lesões menores que 1 centímetro, lesões estruturadas com líquidos. Então aqui nós temos essa formação, né, de vesículas intraepidérmica. Temos a bolha. Aqui temos uma bolha de um pemphigoide bulhoso, uma bolha subepidérmica. Então, o que é interessante lembrar do pemphigoide bulhoso é que nós temos um infiltrado eosinofílico bastante importante. A gente consegue ver essas células vermelhas. E vemos que é subepidérmica porque temos a epiderme acima e abaixo temos a derme. As pústulas, o hematoma, as alterações de espessura. Então, a queratose, a liquenificação, o edema, a infiltração, a atrofia, a esclerose. Então, o que temos aqui é uma situação em que podemos ter aumento ou diminuição da epiderme ou da derme, causando maior volume ou menor volume. No caso da queratose, nós temos um aumento dessa espessura por aumento do volume da camada córnea da epiderme. Então vejamos aqui, temos a epiderme, né? Conseguimos ver até um aumento da camada espinhosa, mas temos um aumento muito grande da camada córnea, onde essa camada córnea aparece compactada. A derme me parece normal, com um pequeno edema. A liquenificação, a gente tem na liquenificação principalmente uma alteração da camada espinhosa. Então, na liquenificação, nós temos, em geral, um aumento na camada espinhosa e temos também algumas alterações da córnea. Edema e infiltração conseguem também aumentar a espessura, no caso da infiltração, como na hanseníase virchoviana, nós temos um aumento desproporcional de estiócitos na derme. Esses estiócitos, que são macrófagos, eles englobam as partículas bacterianas, os bacilos de Hansen, e se transformam nas células de Virchow. Então eles fazem ali uma grande infiltração da derme. Observem que existe aqui uma
uma área de divisão, tá? Que é comum. É comum na hanseníase fischhoviana e em algumas outras patologias, defendendo essa derme que está infiltrada da epiderme, tá? É a faixa de Unna. Essa faixa a gente consegue encontrar na hanseníase. E aqui na derme nós temos essas células de Virchow, que são os macrófagos completos de células bacterianas, né? Eles assumem uma conformação em riqueza de lipídios. São células espumosas. Então a gente consegue ver aqui a infiltração, a aproximação dessa histologia. Então temos diversas células com essa característica, né, essa coloração branca que referencia a espuma, né, os lipídios. Temos a atrofia, então aqui na atrofodermia de Pacini e Perini, que é uma redução, no caso dessa patologia, uma redução do conteúdo da derme. Então, muitas vezes nós temos, aqui acima temos a epiderme, abaixo a derme, e a derme está atrofiada, está com menos fibras colágenas, está com menos material intersticial, como glicosaminoglicanos, proteoglicanos, ácido hialurônico. Então, ela perde um pouco da sua espessura. Já na esclerose, nós temos o contrário, nós temos um aumento muito grande de colágeno. Então, como vimos aqui na figura, a epiderme acima e um grande quantitativo de colágeno, né, na derme. Esse grande quantitativo de colágeno oferece uma figura, muitas vezes, de endurecimento da pele, que é a esclerose. Então, as perdas e reparações também são estudadas nas lesões elementares. Essas perdas e reparações, elas estão divididas aí em escamas, erosões, exulcerações, escoriações e ulcerações. As escamas, elas se relacionam às alterações da camada córnea, a própria conexão dessas células na camada córnea. A erosão, ela é apontada quando existe uma perda epitelial, sem que haja contato, não é, ou perda dérmica. A escoriação seria essa erosão quando associada a trauma. A exulceração é quando nós temos ali uma pequena perda de derme, nós conseguimos perder epiderme e derme. Já a ulceração, nós conseguimos perder grande quantidade de tecidos, epiderme, derme, tecido sebaceous cutâneo, face, musculatura. Então, a ulceração seria a exulceração aprofundada. As fissuras, escaras, crostas, fístulas e cicatrizes também fazem parte dessas lesões de perdas e reparações. As fissuras seriam aquelas perdas lineares, as escaras relacionam-se à necrose do tecido, a formação de crostas podem ser hemáticas, mielicéricas, serosas, referenciam o material que é perdido junto, por exemplo, de uma úlcera, de uma exulceração, ou mesmo de uma erosão, onde nós podemos perder apenas material do solo, quer dizer, perder apenas, não perder elementos figurativos, né, elementos celulares, perdendo apenas material líquido, material com eletrólitos,
Então seriam as crostas cerosas, né, onde se perde soro. Nós temos também as crostas hemáticas, onde se perde material celular, hemácias, e a melicérica, onde existe ali um processo anterior com formação de pus, e aí esse pus resseca e formam-se as pústulas. As fístulas, que são ligações entre partes distantes de um tecido ou de tecidos diferentes, e a cicatriz, os seus processos de reparação. Então aqui nós temos uma figura mostrando o descolamento da camada córnea. Então isso pode dar origem a uma descamação. Tá? Claro que aqui a gente pode estar diante de uma perda da camada córnea por uma alteração no processo de formação da lâmina, mas só para a gente entender que essa camada córnea ela se descola do restante da epiderme, na formação dessas escamas. E aí, lembrando as escamas furfurácicas ou ptiriásicas, que são essas escamas bastante finas, comuns na ptiríase versicolor, as escamas micáceas ou foliáceas, onde nós perdemos ali um quantitativo de material maior. Aqui nós podemos ver as fissuras também. Uma escama estratificada, onde existem lâminas de escamas, umas acima das outras, e com uma curetagem metódica de Brock, nós conseguimos retirar a lâmina da lâmina. E a escama lamelar, né? Essa escama que ela forma estruturas similares às escamas de peixe, que podem ser descoladas da pele. A erosão, então na erosão nós temos apenas perda epidérmica. A escoriação, que seria a erosão com trauma. A exulceração, na exulceração nós conseguimos atingir a derme, então em alguns casos deixamos cicatrizes também. Aqui nós mostramos um processo onde aqui a derme, acima a epiderme, aqui a derme, acima a epiderme. Então nós perdemos aqui parte da epiderme. Então aqui nós estamos diante de uma erosão, né? Perdendo apenas parte da epiderme. Mas a derme, vejam que existe aqui uma distância da papila dérmica para a perda. Então, não há sangramento. Geralmente, então, quando nós temos sangramento é porque houve uma exulceração. Nós conseguimos atingir a papila dérmica ou mesmo a derme. E aí tem-se o sangramento. Aqui uma ulceração, então nessa ulceração nós conseguimos atingir a derme e tecidos mais profundos. Então aqui mostrando inclusive um tendão, as fissuras, a escara com necrose de tecido, as crostas serosas, melicéricas, hemáticas, as fístulas, na acne conglobata, que é uma acne que produz bastante fístula, com cicatrizes Ice-Pix. Bom, senhores, então trouxemos aqui uma visão bastante concisa, bastante ainda superficial sobre o que vamos fazer, sobre o nosso estudo em relação a histopatologia. Então, o objetivo do nosso curso e o que vamos aprender nos próximos
capítulos nos próximos encontros, é exatamente uma maneira de nos dedicarmos mais às patologias dermatológicas. Eu costumo dizer que quem sabe o que é que tem por baixo, sabe o que é que tem por cima. Então, esse primeiro tomo, esse primeiro capítulo, ele trouxe apenas um rememorar, ele trouxe apenas uma conexão sobre o que nós vamos ver daqui para frente. Então, hoje, de uma forma bem simples, podemos fazer o apontamento dessas lesões elementares que conhecemos da dermatologia com lesões estruturadas, com a arquitetura da histologia. É óbvio que, à medida que a gente for avançando nesse curso, nós vamos ter um aprofundamento e vamos ter um conhecimento maior sobre as patologias dermatológicas. Espero que seja um grande pontapé inicial, no interesse pelo estudo da histologia da pele, o interesse pela histopatologia, e posso garantir a vocês que os dermatologistas que mais conhecem a dermatologia, eles conhecem muito sobre a lâmina da doença. Eles conhecem muito sobre a histologia das patologias. Então, a anatompatologia, a histopatologia, elas fazem parte do dia a dia daquele médico que é uma autoridade na especialidade. Então, o nosso convite é que vocês tomem como pontapé inicial, como ponto de partida, essas reuniões que vamos ter em relação a histopatologia, e que possamos aprender cada vez mais sobre os temas da dermatologia, visto que queremos que cada um de vocês seja um profissional de sucesso. E creio que esse também seja o anseio de vocês. Eu sei que é muita coisa, mas a gente pode dividir essas coisas em vários tomos e podemos fazer um estudo pormenorizado de uma forma simples, uma forma não estressante, uma forma bastante evolutiva, digamos assim, da dermatologia. Então, agradeço a todos pela paciência, pela consideração em fazer parte desse projeto, né? É um projeto do nosso programa de atualização, professor Jorge Bolsinhas, um colega que nos ajudou muito e continua nos ajudando. Tá? Então, muito obrigado a todos e mandaremos informes sobre o nosso próximo encontro em histopatologia, com a nossa segunda aula discursiva em histopatologia.